Eu já tinha cruzado estrada demais nessa vida para saber que certas noites vêm com um peso diferente. Não era superstição de posto, nem história inventada por motorista velho querendo assustar novato. Era uma sensação que se aprende com os anos. A estrada muda, o ar muda, o silêncio muda. E, quando isso acontece, a gente sente antes mesmo de entender. Naquela noite, eu estava puxando uma carga de peças automotivas de Goiânia para Curitiba. Um trajeto longo, cansativo, desses que fazem a lombar latejar e o olho arder mesmo depois de café forte e banho gelado de posto. Eu já tinha rodado muitas horas seguidas, embora conhecesse boa parte daquele caminho. Havia um trecho específico da BR que sempre me deixava incomodado. O quilômetro 317. Quem vive de volante conhece essas marcações como se fossem cicatrizes no mapa. Tem ponte onde sempre acontece acidente. Tem serra onde freio esquenta. Tem posto onde o café é bom e tem acostamento onde ninguém encosta depois de certo horário. O quilômetro 317 era esse tipo de lugar. Não por causa de buraco, nem de assalto, nem de radar escondido. Era pior. Era porque ninguém sabia explicar exatamente o motivo. Eu ouvi falar daquele trecho pela primeira vez uns 8 anos antes, numa lanchonete de beira de estrada. Tava eu, mais 3 caminhoneiros e um borracheiro, todos sentados em cadeira de plástico, tomando café requentado e comendo pão na chapa. O assunto surgiu depois que um rapaz mais novo comentou que tinha visto uma mulher pedindo carona na chuva, de vestido claro, bem na entrada de uma curva fechada, no meio da madrugada. Ninguém riu. Isso foi o que me marcou. Caminhoneiro ri de tudo, de multa, de pneu estourado, de carga atrasada, de fiscal mal-humorado, de história de assombração. Mas naquele momento, os 3 homens na mesa ficaram quietos. Um deles, um sujeito parrudo de barba grisalha, apoiou a xícara no pires devagar e falou: "Se você vir ela de novo, acelera e não olha no retrovisor." Aquilo ficou comigo. E ficou ainda mais porque, nos anos seguintes, eu ouvi a mesma história em estados diferentes, contada por gente diferente, sempre com pequenos detalhes mudando, mas com a mesma espinha dorsal. Uma mulher sozinha, de madrugada, no acostamento do quilômetro 317, pedindo ajuda. Quem parava, se arrependia. Eu nunca fui de acreditar fácil nessas coisas. Já ouvi relato de lobisomem em serra, menino fantasma em pedágio abandonado, vulto andando no teto do baú, rádio ligando sozinho, freio falhando do nada em estrada vazia. Metade disso é cansaço. A outra metade é medo alimentado por solidão. Quando você passa horas ouvindo motor, pneu no asfalto e vento batendo na lataria, sua cabeça começa a preencher os vazios. Mas naquela noite, quando vi a placa enferrujada indicando o quilômetros 300, senti o estômago afundar de um jeito que eu não sentia fazia tempo. A chuva já vinha fina havia quase 1 hora. Não era tempestade forte, daquelas que engolem o para-brisa. Era pior. Era aquela garoa grossa e persistente que suja o vidro, embaça o acostamento e transforma os faróis numa névoa branca e tremida. O limpador ia e voltava num ritmo constante, quase hipnótico, arrastando água e lama em arcos repetitivos. A cabine estava fria. O desembaçador mal dava conta. O cheiro lá dentro era de café velho, tecido úmido, diesel e o plástico gasto do painel aquecido pelo motor. Eu estava sozinho, como quase sempre. O rádio pechicheava de vez em quando, soltando pedaços de conversa distantes, vozes cortadas pelo ruído. Um motorista reclamando de neblina mais adiante. Outro perguntando sobre um posto aberto. Alguém falando de uma blitz. Mas, quando entrei no trecho do 310, o rádio começou a falhar de um jeito estranho. Primeiro, um chiado forte demais. Depois, silêncio total. Nem interferência, nem voz. Nada. Eu mexi no botão, bati de leve na lateral do aparelho, girei o volume, troquei de canal. Nada. Só um vazio seco, morto, como se eu tivesse atravessado uma área onde o som simplesmente não existia. Olhei para frente e vi a estrada se estreitando no escuro. As árvores dos 2 lados eram altas, antigas, densas. A vegetação parecia mais fechada ali, como se o mato tivesse avançado até a beira do asfalto. Em alguns pontos, os galhos curvavam sobre a pista, formando arcos negros que os faróis só iluminavam por segundos antes de serem engolidos outra vez. O asfalto refletia a luz amarelada do caminhão como um espelho sujo.
As faixas laterais apareciam e sumiam sob poças rasas, e o acostamento era tão estreito que parecia desaparecer em alguns trechos. Aquela parte da rodovia sempre me dava a impressão de que o mundo ficava menor. Menos céu, menos ar, menos saída. Eu dei uma olhada no relógio do painel. 2h17 da manhã. Horário ruim. Não por misticismo. Por desgaste. Esse é o horário em que o corpo começa a cobrar a conta. O café para de fazer efeito. A coluna endurece. A cabeça pesa. A visão demora um pouco mais para focar. Eu abri a janela só 2 dedos para deixar entrar ar frio e espantar o sono, e o cheiro da mata molhada invadiu a cabine na mesma hora. Terra encharcada, folha apodrecida, madeira úmida. Tinha alguma coisa naquele cheiro que me incomodou. Forte demais. Quase como se eu tivesse entrado numa estrada de chão dentro da floresta e não numa rodovia asfaltada. Apertei o volante com mais força. Foi quando eu vi a primeira coisa errada. Lá na frente, a uns 100 e poucos metros, um brilho fraco apareceu do lado direito da pista. Pensei que fosse um refletor de placa. Depois achei que podia ser algum metal molhado, alguma defesa de guarda-reio pegando o farol no ângulo certo. Mas, conforme fui chegando, o brilho tomou forma. Era branco, vertical, parado. Meu coração deu uma batida mais pesada. Reduzi um pouco, quase sem perceber. Os faróis altos recortaram melhor a silhueta. Então eu vi uma mulher, sozinha, em pé no acostamento, debaixo da chuva. Eu senti um gelo correr das costas até a nuca tão rápido que minhas mãos ficaram úmidas no volante. Ela estava exatamente como nas histórias. Vestido claro, comprido, colado no corpo pela água. Cabelos escuros caídos para frente, pesados, encharcados, escondendo parte do rosto. Magra, imóvel. Um braço caído ao lado do corpo, o outro levemente levantado, como quem pedia ajuda sem precisar acenar. Ela não parecia estar tremendo de frio. Não parecia desesperada. Não parecia ferida. Ela só estava ali, parada, esperando. Eu devia ter acelerado. Devia ter lembrado de tudo que ouvi. Devia ter passado reto, travado a vista na linha do asfalto e seguido viagem sem pensar 2 vezes. Mas a mente humana faz coisas idiotas quando tenta ser racional demais. A primeira coisa que pensei foi: isso é alguém de verdade. A segunda foi: se eu deixar essa mulher aqui e acontecer alguma coisa, vou carregar isso na consciência. A terceira foi a pior de todas. Essas histórias estão mexendo com a minha cabeça. Então, contra tudo que meu instinto gritava, eu aliviei o pé e comecei a encostar o caminhão. Enquanto puxava para o acostamento, senti meu próprio corpo reagir como se soubesse que eu estava cometendo um erro. Meu maxilar travou. Meu ombro ficou rígido. Meu coração disparou tão forte que eu conseguia sentir o pulso na garganta. A carreta rangeu leve com a mudança de posição. O pneu direito passou pela faixa branca e encontrou a parte molhada do acostamento. Mantive o caminhão alinhado, sem desligar o motor. O ronco grave do diesel vibrou pela cabine inteira, familiar e pesado, mas naquela hora ele não trouxe segurança. Pelo contrário, parecia o som de alguma coisa viva, presa comigo naquele espaço estreito. A mulher não se moveu imediatamente. Ficou parada alguns segundos, a uns 3 metros da porta do passageiro. Os faróis dianteiros iluminavam só parte do corpo dela. O resto era sombra, chuva e neblina. Eu tentei enxergar melhor o rosto, mas o cabelo molhado escondia quase tudo. Vi apenas um pedaço de pele muito pálida, lisa demais, sem brilho, como porcelana deixada no escuro. Peguei a lanterna do painel por reflexo, embora nem soubesse por quê. Abaixei um pouco o vidro do passageiro e gritei: "Tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela levantou a cabeça devagar, muito devagar. Não foi um movimento natural. Foi controlado demais, como se cada centímetro fosse calculado. E então eu vi os olhos. Ou, pelo menos, achei que vi. Por quê? Por um segundo, no reflexo da água e da luz, parecia que eles estavam fundos demais, escuros demais, como 2 cavidades úmidas onde o brilho dos faróis simplesmente morria. A voz dela veio baixa, calma, suave, tão suave que quase não combinava com a chuva, a estrada, a madrugada. Meu carro quebrou mais atrás.
Você pode me levar até o próximo posto. Eu olhei pelo retrovisor direito, tentando ver algum carro no escuro atrás de nós. Nada. Só pista molhada, neblina e uma escuridão compacta que parecia engolir o alcance da luz. Não vi carro nenhum, eu falei, já arrependido de ter parado. Ela inclinou a cabeça um pouco, ainda olhando para mim. Eu caminhei. Aquilo devia fazer sentido. Muita gente caminha até conseguir ajuda. Mas o jeito como ela disse, sem pressa, sem desespero, sem qualquer cansaço na voz, me deixou desconfortável. Tentei avaliar a situação. Mulher sozinha. Madrugada. Chuva. Trecho ruim. Não dava para largar ali. Eu sabia disso. Qualquer um diria o mesmo. Mas uma parte de mim, aquela parte primitiva que sente o perigo antes de entender, estava quase me implorando para engatar e sair. O posto mais próximo fica a uns 15 quilômetros. Falei, você consegue subir? Ela não respondeu de imediato. Só deu um passo em direção à porta. Aí outro. E outro. Cada movimento era lento, contido, quase silencioso demais para alguém pisando em água e brita. Quando ela chegou perto o suficiente, a luz da cabine revelou mais detalhes, e eu me arrependi na hora de ter olhado tanto. O vestido não era exatamente branco. Era um tom antigo, amarelado, como tecido que já foi claro muitos anos atrás perdeu a cor. Estava colado no corpo, mas em algumas partes parecia pesado demais, como se estivesse encharcado não só de chuva, mas de algo mais denso. A barra vinha suja de barro escuro. Os pés estavam descalços. Descalços, no acostamento, naquele frio, naquela pedra, naquela chuva. Os tornozelos eram finos demais. A pele das pernas parecia quase azulada. Quando ela colocou a mão na maçaneta externa da porta, eu vi os dedos, longos, magros, as unhas escuras, quebradas nas pontas, como se tivessem raspado em terra ou ferrugem. Meu corpo inteiro gritou. Eu devia ter travado a porta, mas eu já tinha ido longe demais para recuar sem parecer um lunático. Destravei. A porta abriu com o estalo metálico de sempre. Ela subiu, lentamente, sem esforço, sem um gemido, sem ofegar, sem escorregar, como se não pesasse nada. E, no instante em que ela entrou na cabine e puxou a porta atrás de si, o cheiro veio. Não era perfume, não era chuva, não era lama. Era cheiro de terra aberta, terra remexida, cova molhada, ferro oxidado e um fundo doce, quase imperceptível, de coisa velha apodrecendo sob água parada. Meu estômago virou. Ela sentou no banco do passageiro, alinhou as mãos no colo e ficou olhando para frente. Não agradeceu. Não perguntou o meu nome. Não se apresentou. Só ficou ali, imóvel. A chuva continuava batendo no para-brisa e o limpador ia e voltava naquele ritmo constante, quase hipnótico, enquanto mantinha as duas mãos no volante e sentia o ar dentro da cabine mudar. O espaço parecia menor. O frio parecia mais intenso. E, embora eu soubesse que a porta ao meu lado estava fechada, tive a sensação absurda de que alguma coisa ainda continuava entrando. Eu engatei a marcha e puxei o caminhão de volta para a pista. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. Só o motor, só a chuva, só o arrastar ritmado do limpador. Então, sem virar o rosto, ela perguntou, "Você passa por aqui com frequência?" A voz continuava calma demais, baixa demais, humana demais. E isso era o pior. Porque, naquele momento, eu ainda tentava me convencer de que tudo tinha explicação. Mas, quando olhei de relance para o retrovisor central, meu sangue gelou. O banco do passageiro estava ocupado. Eu via o contorno dela. Via o vestido molhado. Via o cabelo escuro. Mas o espelho não mostrava o rosto. A imagem vinha cortada por sombra, como se a luz se recusasse a tocar aquela parte. Eu pisquei. Olhei de novo. Ainda nada. Foi ali, com as mãos presas no volante e o quilômetro 317 ficando para trás no escuro, que eu entendi a pior verdade de todas. Eu não tinha dado carona para alguém perdido na estrada. Eu tinha colocado, por vontade própria, alguma coisa dentro do meu caminhão. E agora ela estava viajando comigo. Os primeiros 5 minutos depois que ela entrou no caminhão foram os mais estranhos da minha vida. E o pior é que,
Se alguém me perguntasse hoje o que exatamente aconteceu naquele começo, eu teria dificuldade de explicar. Por quê? Por fora, parecia tudo normal. O caminhão seguia firme na pista. O motor continuava com aquele ronco pesado e constante que eu conhecia de cor. A chuva ainda escava o para-brisa em filetes tortos e o limpador trabalhava naquele ritmo repetitivo, quase hipnótico. O painel iluminava a cabine com aquele brilho fraco esverdeado, mostrando ponteiro de rotação, temperatura, pressão, combustível. Tudo no lugar, mas nada estava normal. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais frio, mais pesado. Eu sentia isso no peito, como se respirar exigisse um pouco mais de esforço. Como se a cabine, que antes era só um espaço apertado e familiar, tivesse se transformado num ambiente fechado demais, baixo demais, sufocante demais. O cheiro de terra molhada continuava ali, impregnando o tecido do banco, o volante, minhas roupas, entrando pelo nariz e descendo até o estômago. Eu mantive os olhos na estrada, não porque eu estivesse tranquilo, mas porque eu não queria olhar para ela. Não queria confirmar o que meu instinto já tinha percebido no instante em que aquela mulher sentou do meu lado. Tinha alguma coisa errada ali. Algo tão errado que meu corpo reconheceu antes da minha cabeça. A voz dela veio de novo, baixa, quase íntima, como se estivéssemos num lugar seguro. Você passa aqui sozinho sempre? Demorei um segundo para responder. Minha garganta estava seca. Quase sempre. Deve ser ruim, passar tanto tempo sozinho. O jeito como ela falou, aquilo me incomodou mais do que devia. Não foi o conteúdo, foi a entonação. Não parecia curiosidade, não parecia conversa de estrada. Parecia que ela estava afirmando alguma coisa que já sabia. Apertei o volante. Acostuma. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu achei que o assunto tinha morrido ali, mas então senti uma coisa estranha. Uma sensação física, como se ela estivesse me olhando. Sabe quando você sente o peso do olhar de alguém sem precisar virar o rosto? Foi exatamente isso. Uma pressão incômoda do lado direito do rosto, na têmpora, no canto do olho. Um desconforto crescente, quase uma coceira interna, que fazia meu instinto querer conferir imediatamente. Eu resisti o máximo que pude, mas resistir só piorou. Porque quanto mais eu tentava ignorar, mais eu sentia aquela tensão fixa sobre mim, imóvel, intensa, sem nenhuma naturalidade. Até que, num reflexo involuntário, virei o rosto só um pouco. Ela estava olhando para mim, não para frente, não pro painel, para mim, sem piscar. Os olhos dela pareciam escuros demais naquela luz. Não totalmente pretos, não exatamente sem íris, mas profundos demais, como se a pupila ocupasse mais espaço do que deveria. Havia algo úmido e opaco neles, como vidro coberto por uma camada fina de água suja. A pele do rosto era lisa, pálida, quase cinzenta sob a luz do painel, com um brilho morto. O nariz era fino. Os lábios, estreitos e levemente ressecados, tinham uma coloração apagada, sem vida. O cabelo molhado grudava na lateral do rosto e no pescoço. Mas o que mais me perturbou foi a expressão. Não era tristeza, não era desespero, não era medo. Era uma neutralidade completa, como se ela estivesse imitando um rosto humano sem entender direito como ele funciona. Eu virei os olhos de volta para a estrada na mesma hora. Meu coração estava batendo tão forte que parecia dar pequenos choques no meu peito. O que foi? Ela perguntou. A pergunta foi simples, quase inocente, mas eu senti a nuca inteira arrepiar. Nada. Eu disse, rápido demais. Ela ficou mais alguns segundos me olhando. Eu tinha certeza disso. Eu sentia. Até que, de repente, aquela pressão sumiu. Quando arrisquei um olhar pelo canto do olho, ela já estava de frente de novo, mãos pousadas no colo, imóvel como uma estátua. Eu tentei raciocinar. Talvez eu estivesse cansado demais. Talvez fosse só nervosismo por causa das histórias. Talvez ela fosse uma pessoa em choque. Talvez eu estivesse projetando coisa demais numa situação comum. Essas desculpas passaram pela minha cabeça numa velocidade absurda, como se meu cérebro estivesse desesperado para montar uma versão aceitável daquilo tudo. Foi então que o painel piscou. Uma vez. Só uma falha curta. A luz interna baixou por menos de um segundo e voltou.
Depois o rádio ligou sozinho. O aparelho PX, que tinha morrido completamente quando entrei naquele trecho, estalou com um chiado tão alto que eu levei um susto e quase puxei o volante. A cabine se encheu daquele ruído metálico e áspero, como se alguém estivesse arranhando ferrugem por dentro do alto-falante. Abaixei o volume por reflexo. No meio do chiado, uma voz surgiu, fraca, distorcida, longe. Não para, não para, não. Depois silêncio. O rádio morreu de novo. Minhas mãos suaram na mesma hora. Eu olhei para o aparelho, depois para o painel, depois para a estrada, e senti um frio subir pela minha coluna quando ouvi a mulher falar, quase num sussurro. Seu rádio estava desligado. Eu congelei. Não pelo que ela disse, mas porque ela estava certa. Eu tinha girado o botão mais cedo, irritado com o chiado. Tinha baixado quase até o mínimo. Mesmo que tivesse havido interferência, não era para a voz sair daquele jeito. Não com aquele volume. Não daquele nada. Deve ter dado mau contato, eu respondi, tentando manter a voz firme. Ela soltou um som baixo. Não era riso. Não era suspiro. Era algo no meio. Um reconhecimento. Como se eu tivesse contado uma mentira muito fraca. A estrada continuava avançando na minha frente, escura e molhada, mas começou a me dar uma impressão estranha, familiar e errada ao mesmo tempo. Eu conhecia aquele trecho. Sabia que, alguns quilômetros depois do 317, vinha uma reta longa, depois uma descida suave, depois uma bifurcação com acesso a um posto velho, desses com oficina e restaurante simples. Eu já tinha passado ali dezenas de vezes. Só que aquela reta não terminava. Olhei para o odômetro parcial, depois para a placa lateral que surgiu no farol. Quilômetros 319. Tudo bem. Segui. Mais alguns minutos. Outra placa apareceu. Quilômetros 320. Normal. Mas a paisagem não mudava. As mesmas árvores densas dos dois lados. A mesma curva quase imperceptível. A mesma cerca quebrada aparecendo e sumindo à direita. O mesmo tronco torto, com um galho arqueado sobre a pista. Meu estômago apertou. Não era possível. Eu conhecia bem demais a estrada para confundir aquilo. E, ainda assim, a sensação era clara. Eu já tinha visto aquele trecho. Não parecido. Igual. Exatamente igual. Respirei fundo e tentei me controlar. Cansaço. Era só cansaço. A mente repete padrões quando está exausta. A visão confunde referências. A chuva e a noite deixam tudo parecido. Eu estava quase convencendo a mim mesmo quando vi o tronco torto de novo. O mesmo, na mesma posição, com o galho curvado sobre a pista. Dessa vez, meu pé saiu um pouco do acelerador sem eu perceber. Algum problema? Ela perguntou. A voz dela veio baixa, suave, quase carinhosa. Mas agora tinha alguma coisa por baixo. Um interesse. Uma expectativa. Não. Você está mais devagar. Olhei para o velocímetro. Ela tinha razão. Eu estava diminuindo. Voltei a acelerar um pouco, tentando afastar a sensação de pânico que começava a crescer no meu peito. Minhas mãos estavam tensas no volante, os ombros duros, a mandíbula travada. O caminhão parecia mais pesado, mais lento, como se a própria estrada estivesse segurando os pneus. Foi quando a temperatura do painel despencou. O marcador externo, que já estava baixo por causa da chuva, caiu de uma vez, oscilando sem lógica. 17 graus. 12. 8. 5. Eu arregalei os olhos. Aquilo era impossível. Mesmo em serra, mesmo de madrugada, aquela queda brusca não fazia sentido. Antes que eu pudesse processar, minha respiração saiu visível no ar. Visível. Dentro da cabine. Um filete branco curto, condensado, se formou diante da minha boca. A pele dos meus braços se arrepiou inteira. O vidro lateral começou a embaçar por dentro numa velocidade absurda, como se alguém tivesse jogado gelo no interior do caminhão. O para-brisa, apesar do desembaçador, ganhou uma borda leitosa nas extremidades. O metal da alavanca pareceu mais frio sob minha mão. E ela continuava perfeitamente imóvel, sem tremer, sem esfregar os braços, sem qualquer reação, como se aquela queda de temperatura não a afetasse em nada. Você não está com frio?
A pergunta escapou antes que eu pudesse segurar. Ela demorou alguns segundos para responder. Eu já senti frio demais uma vez. Meu coração errou o compasso. A frase parecia simples, mas carregava uma densidade estranha, antiga, úmida, como se ela não estivesse falando de uma noite ruim, como se estivesse lembrando de alguma coisa muito pior. O que aconteceu com seu carro? Perguntei, tentando puxar a conversa para algo normal. Ela virou o rosto lentamente, na minha direção de novo. Você quer mesmo saber? A pergunta me acertou como um soco no estômago, porque não soou como provocação. Soou como aviso. Engoli seco, só para saber se alguém ficou lá. Ela me observou por um tempo longo demais, sem piscar. Então respondeu, fiquei só eu. O jeito como ela falou fiquei me fez gelar por dentro. Não sobrei. Não escapei. Não saí. Fiquei. Como se aquilo fosse o resto de alguma coisa. Eu olhei para o retrovisor central outra vez. E dessa vez quase perdi o controle do caminhão. No reflexo, ela ainda estava no banco do passageiro, mas não exatamente como eu via ao lado. No espelho, o corpo parecia mais curvado, mais magro. A cabeça pendia num ângulo estranho, inclinado demais para a esquerda, como um pescoço que não sustenta mais o próprio peso. O cabelo escuro cobria quase todo o rosto, mas dava para ver parte da boca. E a boca estava aberta, aberta demais, num formato alongado, escuro, impossível, como se a mandíbula estivesse frouxa ou quebrada. Eu puxei os olhos de volta para frente com tanta força que senti a musculatura do pescoço doer. A carreta deu uma leve balançada na pista. Cuidado, ela disse, tranquila. Você pode se machucar. A frase me atravessou de um jeito horrível. Não parecia preocupação. Parecia constatação. O medo começou a virar outra coisa dentro de mim. Pânico. Não aquele pânico explosivo, de grito ou fuga imediata, mas o tipo silencioso, progressivo, que toma conta do corpo por dentro. As mãos começam a formigar. O ouvido parece captar som de mais e som de menos ao mesmo tempo. O peito aperta. O cérebro tenta manter lógica enquanto o instinto já está berrando que você precisa sair dali. Eu comecei a pensar em parar no acostamento e mandar ela descer. Mas só imaginar isso já me dava uma sensação absurda de perigo. Como se parar fosse pior. Como se reduzir a velocidade, naquele trecho, fosse entregar alguma coisa. Então pensei em chegar ao posto o mais rápido possível. Lugar iluminado. Gente. Outros motoristas. Câmeras. Telefone. Só precisava aguentar mais alguns quilômetros. A questão era, onde estava o posto? Olhei para frente, esperando a placa de acesso aparecer. Nada. Só mata. Só chuva. Só escuridão. Só aquela maldita reta que não terminava. Foi então que, sem qualquer aviso, os faróis altos piscaram e apagaram. O mundo sumiu. Por um segundo inteiro, tudo que existiu foi escuridão absoluta, chuva e o ronco do motor. Eu senti um choque elétrico atravessar meu corpo. Segurei o volante com tanta força que minhas mãos doeram. Os faróis voltaram no segundo seguinte. E, quando a luz retornou, havia alguma coisa no meio da pista. Parei de respirar. Uma silhueta, humana, parada, bem no centro da faixa, a uns 30 metros. Eu pisei no freio num reflexo brutal. A carreta respondeu com um solavanco pesado, pneus cantando molhados no asfalto, o peso da carga empurrando tudo para frente. Meu peito bateu no cinto. O volante vibrou sob meus dedos. A cabine inteira gemeu com a desaceleração. Mas, antes mesmo de parar totalmente, eu percebi. Não havia ninguém ali. A pista estava vazia. Completamente vazia. Só a chuva. Só o brilho molhado do asfalto. Só o facho tremido dos faróis. Meu coração parecia pronto para rasgar o peito. Você viu isso? Eu perguntei, sem conseguir esconder o desespero. Lentamente, muito lentamente, ela virou o rosto para mim. Os olhos escuros me prenderam como pregos. E então ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, torto, seco, inadequado demais para qualquer rosto humano. Eu vi você frear, ela respondeu. O sangue gelou nas minhas veias. Porque eu entendi.
naquele instante, que ela não estava respondendo minha pergunta. Ela estava deixando claro que sabia exatamente o que eu tinha visto, ou o que ela queria que eu visse. Minha respiração ficou curta, irregular. Eu sentia a garganta fechando. Minha cabeça latejava atrás dos olhos. O medo já tinha passado do ponto em que dava para fingir normalidade. E foi então que algo ainda pior aconteceu. No vidro embaçado da porta do passageiro, bem ao lado dela, surgiu uma marca, uma linha fina, depois outra, como se algo invisível estivesse arrastando a ponta dos dedos do lado de dentro do vidro. Lentamente, de cima para baixo, 4 riscos paralelos se desenharam no embaçado, abrindo trilhas transparentes na condensação. Eu vi aquilo com meus próprios olhos. E ela não moveu as mãos. As mãos dela continuavam no colo, perfeitamente imóveis. Eu senti um gosto metálico invadir minha boca. O volante quase escapou dos meus dedos. Ela acompanhou meu olhar até o vidro, e então falou, num sussurro quase doce. Ele encontrou a gente. Na mesma hora, alguma coisa bateu na lateral do baú. Uma pancada seca, pesada, violenta, forte o suficiente para fazer a estrutura inteira do caminhão vibrar. A pancada na lateral do baú foi tão forte que eu senti a vibração subir pela estrutura inteira do caminhão e chegar no volante como um tremor seco. Não foi imaginação. Não foi galho batendo. Não foi pedaço de pneu solto. Foi uma batida pesada, com massa, com força, como se alguma coisa grande tivesse se lançado contra a lateral da carreta em movimento. Meu pé quase saiu do acelerador. Quase. Mas, naquele ponto, eu já estava apavorado demais para cometer esse erro. Segurei o volante com força e mantive o caminhão firme na pista, mesmo com o coração descompassado e a respiração curta, quebrada, entrando e saindo em puxões pequenos. O cinto apertava meu peito. Minhas costas estavam molhadas de suor frio. A cabine parecia mais estreita a cada segundo, como se as portas tivessem se aproximado e o teto tivesse baixado alguns centímetros. Outra pancada, dessa vez mais atrás. Um impacto surdo, seguido de um rangido metálico prolongado, como se unhas, garras ou algum tipo de superfície áspera tivesse arrastado pela lataria do baú de trás para frente. O som atravessou meus ossos. Eu conhecia o barulho do meu caminhão. Todo motorista conhece. Sabe diferenciar quando a carga assentou, quando o baú estalou na torção, quando pedra bateu no paralama, quando corrente mal presa vibrou, quando lona puxou no vento. Aquilo não era nenhum desses sons. Aquilo parecia intenção. A mulher ao meu lado continuava sentada com a mesma postura rígida, mãos no colo, coluna ereta demais, cabeça levemente inclinada. O painel iluminava parte do rosto dela com aquele tom esverdeado e doentio, acentuando ainda mais a palidez da pele e os contornos fundos ao redor dos olhos. Ela estava ouvindo. Eu sabia que estava. E, pior, eu tinha a sensação de que ela estava esperando minha reação como alguém espera o melhor momento de um filme que já viu dezenas de vezes. Que porra foi essa? Eu murmurei, mais para mim do que para ela. Ela não respondeu. Só virou os olhos devagar na direção da janela. O vidro ainda estava coberto pela névoa branca da condensação. Os 4 riscos que haviam surgido segundos antes continuavam marcados ali, finos e transparentes, como trilhas abertas por dedos invisíveis. A água da chuva escorria do lado de fora, deformando tudo em linhas tortas e tremidas. A escuridão além do vidro parecia espessa, quase sólida. Então, com a voz baixa e calma demais, ela disse, ele não gosta quando eu entro em outros carros. Meu cérebro levou um segundo inteiro para processar a frase. Quando processou, um gelo bruto desceu pelo meu corpo. O quê? Ela continuou olhando para o vidro. Ele sempre vem atrás. A terceira pancada foi diferente. Não bateu no baú. Bateu na cabine. Bem na porta do passageiro. Tão perto que eu quase gritei. A lataria afundou com um som seco e o caminhão inteiro balançou de leve. O vidro vibrou no encaixe. A maçaneta tremeu. O reflexo dos faróis na água sacudiu por um instante. Instintivamente, virei o rosto. Não devia ter feito isso. Pela janela, por entre a água escorrendo e o embaçado irregular, eu vi um contorno correndo ao lado do caminhão. Não vi nitidamente, e talvez isso tenha sido pior. Era alto, magro demais.
Comprido demais. Uma forma escura, úmida, acompanhando a velocidade da carreta no acostamento como se o peso do corpo não existisse. Em certos momentos parecia correr curvado, quase de quatro, mas em outros dava a impressão de se erguer numa postura torta e instável, com membros longos demais, desproporcionais, as juntas dobrando em ângulos errados. A coisa sumiu do meu campo de visão num piscar. Eu puxei os olhos de volta para frente com o coração explodindo dentro do peito. Você tá vendo isso? Minha voz saiu falha, presa, quase infantil de tão desesperada. Estou, ela respondeu. O que é isso? Silêncio. O que é isso? Repeti, mais alto. Ela virou o rosto lentamente na minha direção. Os lábios dela se abriram só um pouco. Você não quer saber o nome dele. Meu estômago afundou. A chuva aumentou de intensidade, engrossando no para-brisa. O limpador acelerou, mas parecia não dar conta. A visibilidade piorou. Os faróis recortavam a pista em um cone estreito e vacilante, engolido pela névoa adiante. O asfalto brilhava como uma pele encharcada. As árvores dos dois lados pareciam mais próximas, mais inclinadas sobre a rodovia, como se observassem. E então eu percebi outra coisa errada. O odômetro parcial. Ele tinha parado. Olhei uma vez. Pesguei. Olhei de novo. O número não mudava, mesmo com o caminhão em movimento, mesmo com a velocidade estável. O marcador simplesmente travou. Meu peito apertou ainda mais. Não, 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 não. Bati de leve no painel, depois mais forte. Nada. Os números ficaram imóveis, como se eu tivesse sido arrancado do fluxo normal da estrada e jogado dentro de algum espaço onde distância não existia mais. A mulher me observava pelo canto do olho. Eu sentia, sem precisar olhar. A quarta pancada veio no teto da cabine. No teto, não na lateral. Não no baú. Acima da minha cabeça. Um estrondo surdo, pesado, seguido por um arranhar lento que começou na parte dianteira e deslizou para trás, como se alguma coisa tivesse pousado em cima da cabine e estivesse se arrastando sobre metal molhado. O som foi tão próximo, tão íntimo, que meu couro cabeludo inteiro formigou. Meu corpo reagiu sozinho. Abaixei a cabeça num reflexo ridículo, como se aquilo pudesse me proteger de algo que estava do lado de fora. O teto gemeu. A estrutura vibrou. Uma gota de água gelada caiu do forro, bem no meu antebraço, e aquilo me deu um choque tão forte que quase perdi o controle do volante. A mulher então fez algo que me destruiu por dentro. Ela sorriu. Não aquele sorriso pequeno e torto de antes. Dessa vez, foi mais aberto, leito, como se ela estivesse reconhecendo uma presença familiar. Só que, quando os lábios se afastaram, eu vi os dentes, ou o que deveriam ser dentes. Eram escuros, não pretos por sombra, escuros de verdade, irregulares, finos, estreitos, mais numerosos do que deviam, alinhados de um jeito que não combinava com uma boca humana. Alguns pareciam lascados, outros, pontiagudos demais nas extremidades. Havia algo úmido e denso entre eles, como lama misturada com saliva. Eu senti náusea na hora. Você, que porra é você? Perguntei, sem conseguir controlar. Ela me olhou. Dessa vez, não havia mais qualquer esforço em parecer normal. Os olhos estavam mais fundos. A pele do rosto parecia tensionada demais sobre os ossos. As olheiras tinham escurecido como marcas de água suja. Eu pedi ajuda, ela disse, com a voz ainda baixa, ainda suave. Foi você que parou. A frase me acertou de um jeito perverso. Porque era verdade. Eu tinha parado. Eu tinha aberto a porta. Eu tinha destravado. Eu tinha deixado ela entrar. Como se aquele simples gesto tivesse sido algum tipo de convite que não podia mais ser desfeito. Mais um impacto no teto. Mais forte. A cabine inteira deu um tranco. Dessa vez ouvi nitidamente o som de metal amassando sob peso. Depois, um arrastar lento e uma batida seca bem acima do para-brisa, como se algo tivesse pendurado na parte da frente da cabine. Os faróis vacilaram. Piscaram. Quando estabilizaram, uma sombra longa passou por cima do capô, e duas mãos surgiram agarradas na borda externa do para-brisa. Mãos, se é que eu podia chamar aquilo assim.
Eram compridas demais, magras demais, os dedos finos como galhos molhados, mas terminando em unhas curvas, escuras, grossas, parecidas com pedaços de osso enegrecido. A pele era acinzentada, tensa sobre as articulações, brilhando de chuva. Em alguns pontos, parecia rasgada ou colada de forma irregular, como se tivesse sido puxada sobre algo que não era feito para caber dentro dela. Eu congelei. Então a cabeça desceu lentamente sobre o vidro. Meu corpo inteiro entrou em estado de puro terror. A coisa ficou pendurada do lado de fora, grudada na frente da cabine, encarando lá para dentro. Os faróis do painel criaram uma iluminação grotesca naquele rosto. Se é que aquilo ainda era um rosto. A cabeça era alongada, estreita, com maçãs fundas e um maxilar comprido demais. A pele tinha o tom de carne encharcada, quase cinza, com manchas escuras espalhadas como hematomas antigos. Os olhos eram enormes e fundos, brilhando opacos como vidro molhado enterrado em lama. Não tinham expressão humana nenhuma. Eram fixos, atentos, famintos. A boca se abriu, devagar, lenta demais, revelando uma fileira desordenada de dentes finos e pontiagudos, comprimidos num espaço impossível. A mandíbula pareceu destravar, descendo além do limite natural, abrindo mais e mais até o rosto inteiro parecer se partir ao meio. Eu senti meu cérebro recusar aquilo. Foi uma sensação física, como se minha mente tivesse tentado empurrar a imagem para longe, rejeitar a realidade por autopreservação. Eu gritei. Não um grito bonito de filme. Um som cru, quebrado, instintivo, arrancado da garganta de alguém que viu algo que não devia existir. Pisei fundo no acelerador. O motor respondeu com um urro grave e pesado. A carreta tremeu. O giro subiu. O caminhão ganhou velocidade, cortando a pista molhada com um arrasto violento de água. A estrutura toda vibrou com o esforço. A criatura permaneceu agarrada ao para-brisa. Nem 1 centímetro cedeu. As garras rasparam o metal. O vidro gemeu. O rosto dela continuava colado do lado de fora, acompanhando cada sacolejo, cada oscilação, como se o vento, a chuva e a velocidade não significassem nada. Ao meu lado, a mulher falou, quase como se estivesse comentando o tempo. Ele está bravo. Cala a boca. Eu berrei, sem nem pensar. A frase saiu tão carregada de medo que mal parecia minha. Ela inclinou a cabeça devagar. E então fez algo ainda pior. Levantou a mão direita, a mesma mão que antes estava imóvel no colo. Os dedos longos tocaram o vidro da janela do passageiro pelo lado de dentro. Na mesma hora, do lado de fora, as garras da criatura arranharam o para-brisa em resposta, como se houvesse comunicação entre os dois, como se ela não fosse vítima de nada, como se aquilo obedecesse. A percepção me atravessou inteira. Você trouxe isso comigo de propósito. Ela sorriu. Eu nunca entro sozinha. O ar dentro da cabine pareceu desaparecer. Meu cérebro correu desesperado atrás de qualquer saída. Se ela precisava de convite, talvez eu pudesse expulsar. Se aquilo do lado de fora estava ligado a ela, talvez eu a tirasse da cabine. Mas como parar significava morrer. Seguir daquele jeito também parecia caminhar para o mesmo fim. Foi então que lembrei do posto. O posto velho depois da bifurcação. Luz. Gente. Talvez uma área aberta. Talvez uma capela de beira de estrada. Um pátio. Qualquer coisa. Eu só precisava encontrar a maldita entrada. Olhei para frente, forçando a vista através da chuva. E, como se a própria estrada tivesse esperado esse momento, uma placa surgiu do lado direito. Posto Santa Luzia. 800 metros, meu peito quase explodiu de alívio. Graças a Deus. Mas o alívio durou pouco, porque a mulher ao meu lado, que até então mantinha aquela postura controlada, ficou rígida de um jeito diferente. Teixa, incomodada. Pela primeira vez desde que entrou, notei uma alteração real nela. Os dedos se fecharam. As unhas escuras afundaram no próprio vestido molhado. O sorriso sumiu. Os olhos escuros foram para a placa. E a voz saiu mais baixa, mais funda, mais áspera. Não entra. Aquela frase não soou como pedido. Soou como ameaça. Eu ignorei. Pesei mais fundo. A criatura no para-brisa reagiu na mesma hora. A boca se abriu ainda mais. As garras pressionaram o vidro com violência.
E então ela bateu a cabeça contra o para-brisa. Uma vez, com força suficiente para rachar o vidro no canto inferior esquerdo. O som foi horrível. Seco, úmido, metálico. Uma trinca branca se espalhou como raio pela superfície. Eu senti o desespero virar quase loucura. A entrada do posto apareceu adiante, um recuo escuro na lateral, seguido por um letreiro velho iluminado por lâmpadas amareladas e fracas. Mas havia alguma coisa errada. As luzes piscavam. O pátio parecia vazio demais. O posto inteiro tinha um aspecto abandonado. Mesmo assim, era a única chance. Segurei firme o volante e joguei a carreta em direção à entrada. A mulher ao meu lado virou a cabeça tão rápido que, pela primeira vez, o movimento dela pareceu abertamente inumano. Um estalo seco veio do pescoço. Os olhos escuros se arregalaram. A boca se abriu além do normal. E a voz dela, agora dupla, sobreposta, como duas pessoas falando no mesmo lugar, explodiu dentro da cabine. Não entra. Mas eu já tinha virado o volante. E o caminhão começou a descer para dentro do posto. No instante em que joguei o caminhão para dentro da entrada do posto, senti a carreta inteira pender sob o peso da carga e da velocidade. Os pneus passaram do asfalto principal para o recuo irregular com um solavanco bruto. A direção vibrou nas minhas mãos. O volante puxou levemente para a direita. O baú chacoalhou atrás com um rangido pesado de suspensão metal, como se toda a estrutura reclamasse da manobra feita rápido demais em pista molhada. Mas eu não tinha escolha. Ou eu entrava ali, ou continuava naquela estrada com uma coisa pendurada no meu para-brisa e outra sentada ao meu lado. A placa enferrujada do posto Santa Luzia passou pela lateral da cabine, iluminada por um letreiro amarelado, falho, que piscava como se fosse desligar a qualquer momento. Algumas letras nem acendiam mais direito. De longe, aquilo parecia um posto funcionando. De perto, era outra história. O pátio era grande, mas vazio demais. Grande demais. Silencioso demais. As bombas de combustível ficavam sob uma cobertura antiga, sustentada por colunas manchadas de umidade e ferrugem. A pintura, que algum dia devia ter sido branca e vermelha, agora era uma mistura triste de sujeira, mofo e tinta descascando. O concreto do chão estava rachado em vários pontos, com poças negras refletindo as lâmpadas fracas de forma tremida. Havia óleo antigo acumulado em certas partes, formando manchas escuras que a água da chuva não conseguia dissolver. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhum outro caminhão, nem mesmo um cachorro de posto. Só luzes ruins, chuva e abandono. O restaurante ao lado tinha janelas grandes, mas quase todas estavam escuras. Só uma luz amarelada, fraca e oscilante, parecia acesa nos fundos, atrás do balcão. A oficina ficava mais ao lado, com a porta semiaberta e um interior mergulhado em sombra. Havia pneus velhos empilhados perto de uma parede e uma carcaça enferrujada de um compressor abandonado. Aquilo não parecia um lugar seguro. Parecia uma armadilha. Mesmo assim, era o único pedaço de civilização que eu tinha visto em sabe-se lá quantos quilômetros de inferno. A criatura ainda estava agarrada do lado de fora da cabine. Eu via as mãos escuras pressionando a borda do para-brisa, os dedos compridos e tortos, a cabeça baixa, os olhos fixos em mim. Mas no momento em que o caminhão cruzou o limite do pátio e passou sob a cobertura principal das bombas, ela reagiu. O corpo inteiro se retesou, como um animal sentindo dor. A boca se abriu num ângulo impossível, e pela primeira vez eu não vi só movimento. Eu ouvi, não uma onomatopeia, não um ruído comum, mas um som humano deformado, um lamento arrastado e profundo, como se duas vozes, uma muito grave e outra aguda demais, tivessem sido misturadas à força dentro de uma garganta que não foi feita para isso. A criatura soltou uma das mãos, depois a outra, e se lançou pro lado. Eu só vi o vulto escuro desaparecer da frente da cabine, batendo no chão molhado, rolando entre as sombras do pátio. Meu peito disparou com uma esperança absurda. Funcionou. Por algum motivo, aquele lugar afastava a coisa. Mas a mulher ao meu lado, não. Ela ficou completamente rígida. O rosto, que já era pálido, parecia agora mais tenso, mais seco, como se a pele tivesse encolhido sobre os ossos. As veias finas do pescoço começaram a se destacar, escuras sob a pele úmida. Os dedos cravavam o vestido no colo com força.
As unhas longas quebradas rasgavam o tecido com um som leve e fibroso. Ela estava com raiva. Pela primeira vez, eu vi uma emoção clara nela. Você não devia ter vindo para cá, ela disse. A voz já não era só dela. Havia algo misturado por baixo. Uma segunda camada. Mais funda. Mais áspera. Mais velha. Ignorei e pisei no freio com tudo. A carreta foi perdendo velocidade aos trancos, pesada demais para parar suave naquele chão escorregadio. O caminhão balançou. O baú empurrou atrás. Os pneus arrastaram um pouco na água. Parei o mais perto que consegui da cobertura, quase de frente para uma das bombas antigas. O motor continuou ligado, vibrando forte. Por um segundo, ninguém se moveu. Nem eu, nem ela. Só a chuva caindo em volta do posto. Só o ronco do diesel. Só a luz falhando acima de nós. Minha mão foi devagar até a maçaneta da porta. Se mexer, eu juro que te jogo daqui de dentro, eu falei. A frase saiu trêmula, mas sincera. Ela virou o rosto para mim lentamente, e eu senti o estômago gelar. O rosto dela já não parecia o mesmo de quando entrou no caminhão. As feições estavam mais longas, os olhos mais fundos. A pele perto da boca parecia repuxada, esticada demais, como se alguma coisa por baixo estivesse forçando o espaço. O cabelo molhado agora deixava aparecer parte da orelha, e ela tinha um rasgo escuro logo atrás, descendo até o maxilar, como uma cicatriz antiga mal fechada. Ela sorriu de novo, dessa vez sem qualquer disfarce. A boca se abriu devagar, e eu vi que a mandíbula dela não estava alinhada. Ela parecia ligeiramente deslocada, como se tivesse sido quebrada em algum momento encaixada errado. Você acha que esse lugar pode te salvar? Não respondi. Abri a porta do motorista num movimento brusco e saltei para o chão molhado. A chuva me atingiu inteira de uma vez. Fria, pesada, real. O impacto do ar gelado do lado de fora foi quase um choque depois daquele frio sobrenatural da cabine. Minha bota escorregou de leve no concreto molhado, mas consegui me equilibrar e corri alguns passos para longe do caminhão antes de me virar. Meu corpo inteiro tremia. As pernas pareciam bombas. O peito doía. A respiração vinha curta e rápida, queimando na garganta. Olhei para o para-brisa rachado, para as luzes do posto, para a escuridão ao redor do pátio, tentando decidir o que era mais perigoso, ficar perto do caminhão ou me afastar dele. A porta do passageiro ainda estava fechada. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então ela abriu. Devagar, sem pressa. A mulher desceu da cabine com a mesma leveza impossível de antes. Descalça, vestido molhado colado no corpo, cabelo escuro grudado no rosto e nos ombros. Ela apoiou uma das mãos na lateral do caminhão e me observou de pé ao lado da bomba, sob a chuva, sem piscar. Mas agora eu via melhor. Muito melhor. O lado esquerdo do rosto dela parecia normal, se normal ainda fosse uma palavra possível ali. O lado direito, não. Havia uma deformação sutil, porém horrível, que a luz ruim do posto revelava aos poucos. A pele do maxilar estava afundada em um ponto e inchada em outro. O pescoço tinha uma marca escura, larga, contornando quase toda a garganta, como um hematoma antigo ou uma faixa de pele morta. O ombro direito caía um pouco abaixo do esquerdo, deslocado, e quando ela deu um passo, percebi que a perna direita arrastava quase imperceptivelmente, como se o quadril estivesse fora do lugar. Acidente. A palavra veio na minha cabeça como um clarão. Aquilo tinha cara de acidente, de alguém que não saiu inteira de uma batida. O posto parecia ainda mais silencioso agora que eu estava fora do caminhão. Não havia som de rádio. Não havia televisão no restaurante. Não havia talher. Não havia conversa. Nada. Só chuva, motor e meu próprio coração. Foi quando a porta do restaurante se abriu. O som seco da dobradiça me fez quase pular. Um homem apareceu no vão, segurando uma lanterna. Era velho, magro, curvado. Devia ter uns 60 e tantos anos, talvez mais, mas o rosto dele parecia ainda mais gasto pela vida de estrada. Tinha pele escura de sol antigo, rugas profundas, olhos pequenos e atentos e um boné surrado com a aba encharcada. Vestia um casaco grosso por cima de uma camisa de posto, já sem cor definida e calças manchadas de graxa. A luz da lanterna bateu em mim primeiro, depois no caminhão, depois nela, e
No instante em que o feixe parou sobre a mulher, o rosto do velho mudou. Não foi susto comum. Foi reconhecimento. Um reconhecimento carregado de horror. Meu Deus! Ele murmurou. A mulher não olhou para ele. Continuou olhando para mim. O velho ergueu a voz, agora tensa, urgente. Entra. Agora. Não fica aí. Eu hesitei. Olhei para ele. Olhei para ela. E nesse exato segundo alguma coisa se moveu na escuridão atrás das bombas. Rápido. Baixo. Torto. O mesmo vulto comprido que eu tinha visto correndo ao lado da estrada atravessou uma faixa de luz e desapareceu entre a oficina e os fundos do restaurante. Meu sangue gelou. O velho viu também. E gritou de novo. Entra, pelo amor de Deus. Não pensei mais. Corri. Atravessei a água acumulada no concreto, quase escorregando. Subi o pequeno degrau do restaurante e passei pela porta. O velho puxou meu braço com uma força surpreendente e me jogou para dentro. Em seguida, bateu a porta e girou uma tranca metálica antiga que parecia improvisada. O interior do restaurante cheirava a café queimado, gordura velha, madeira úmida e mofo. A iluminação vinha de 2 lâmpadas fluorescentes fracas no teto e de uma lâmpada amarela no fundo, perto da cozinha. O balcão de fórmica estava manchado, com um vidro expositor vazio e empoeirado. Algumas mesas de metal e fórmica estavam espalhadas pelo salão, a maioria com cadeiras tortas ou empilhadas. Um calendário antigo pendia da parede, parado no mês de anos atrás. Havia uma máquina de refrigerante desligada num canto e um ventilador de parede coberto por uma camada grossa de sujeira. Parecia um lugar que ainda funcionava por teimosia, ou por medo de fechar. Eu me apoiei no balcão, quase sem ar. O velho apontou a lanterna para o meu rosto. Ela entrou no teu caminhão? Perguntou. Eu ainda tentava recuperar o fôlego. Entrou. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem confirma um pesadelo antigo. E ele veio atrás. Não era pergunta. Era certeza. Eu o encarei. Que porra é isso? Quem é ela? O que está acontecendo? Ele me olhou de um jeito que me deu ainda mais medo. Porque aquele não era o olhar de alguém confuso. Era o olhar de alguém que já sabia. E sabia há muito tempo. Senta, ele disse, seco. Você precisa ouvir antes que seja tarde. Eu não vou sentar porra nenhuma. Tem um bicho lá fora. Como se respondesse a minha frase, alguma coisa bateu na parede externa do restaurante. Uma pancada pesada. As janelas vibraram. Uma das lâmpadas do teto piscou. O velho nem se assustou. Só me encarou. É por isso que você precisa ouvir. Meu peito subia e descia rápido demais. O medo dentro de mim já estava misturado com adrenalina, raiva, incredulidade, tudo ao mesmo tempo. Mas alguma coisa no jeito daquele homem, a calma tensa, o olhar cansado, o fato de ele não estar surpreso, me fez perceber que eu realmente precisava escutar. Sentei numa cadeira perto do balcão, ainda de olho na porta e nas janelas. A chuva escorria pelos vidros. Lá fora, sob a luz ruim do posto, a mulher ainda estava em pé perto do caminhão. Imóvel, como se esperasse. O velho pousou a lanterna no balcão, puxou uma cadeira e sentou de frente para mim. A voz dele saiu baixa, grave, carregada de anos de silêncio. Faz 12 anos que ela aparece no quilômetro 317. Meu estômago apertou. 12 anos atrás, numa madrugada de chuva igual essa, um carro saiu da pista logo depois da curva. Veio rápido demais. Derrapou, rodou e bateu na mureta da valeta. Capotou 2 vezes, foi parar lá embaixo, no mato. Ele apontou, vagamente, na direção da estrada. Tinha um casal dentro. Senti um arrepio subir pelos braços. O homem estava dirigindo. Bêbado, segundo a polícia. A mulher estava do lado. Os dois vinham de uma festa numa cidade vizinha. Bateram tão forte que o carro ficou um monte de ferro retorcido. Quando acharam, já era tarde. Ele fez uma pausa. Olhou para a janela. Mas tinha uma coisa errada. O quê? Perguntei, quase sem voz. Os olhos dele voltaram para os meus. O corpo do homem estava lá. E o dela, ele demorou um segundo a mais do que devia. Também estava. O silêncio que veio depois foi pior do que a resposta. Eu senti a pele da nuca gelar. Então quem? Ele apontou discretamente para a janela, onde a silhueta dela permanecia imóvel sob a chuva. Aquilo não é mais ela.
Outra pancada do lado de fora. Mais perto. Mais forte. As janelas tremeram. A lâmpada amarela do fundo oscilou. O velho continuou, agora mais rápido. Dizem que, quando a polícia chegou, o carro ainda estava com os faróis ligados. E tinha marcas no barro em volta, marcas de alguém ou alguma coisa arrastando para fora da valeta. Marcas que saíam do carro e depois voltavam para dentro do mato. Mas não encontraram o animal. Não encontraram outra pessoa. Nada. Eu sentia cada palavra como um peso novo no peito. E desde então, ele respirou fundo. Desde então, ela aparece pedindo carona. Sempre em noite de chuva. Sempre sozinha. Sempre no mesmo trecho. Eu, bicho, o velho baixou um pouco a cabeça. A resposta saiu num tom quase de culpa. Veio com ela naquela noite. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. No começo, acharam que era só lenda, até os primeiros motoristas sumirem. Um deles foi encontrado dias depois, dentro do próprio caminhão, parado no acostamento. As portas trancadas por dentro, o para-brisa todo arranhado. E o rosto dele, ele parou, engolindo seco, como se tivesse morrido olhando para alguma coisa colada no vidro. Sentia a bile subir. Outros não desapareceram, mas voltaram diferentes. Alguns não falavam mais. Outros juravam que ouviam alguém pedindo carona em toda a viagem. Teve um que enlouqueceu e jogou o caminhão ribanceira abaixo 6 meses depois. A chuva parecia mais pesada do lado de fora. As sombras atrás das janelas pareciam se mover mais. E por que esse posto? Perguntei. Por que ele largou o para-brisa quando eu entrei aqui? O velho se levantou devagar. Fez sinal para eu seguir. Fomos até o fundo do restaurante, passando pela cozinha apertada e úmida, onde panelas antigas pendiam tortas, uma pia enferrujada pingava lentamente. No final, havia uma porta estreita de madeira que dava acesso a um pequeno corredor lateral, quase um depósito. Ali dentro, o cheiro era ainda pior. Terra, mofo, velha umidade. O velho ergueu a lanterna e iluminou a parede do fundo. E eu senti minhas pernas enfraquecerem. Pregado na parede, acima de uma prateleira cheia de velas e objetos velhos, havia um crucifixo grande de madeira escurecida. Embaixo dele, vários terços pendurados, garrafinhas de água benta, imagens de santos, sal grosso em potes improvisados, fitas amarradas, pedaços de jornal amarelados com manchetes antigas, fotografias desbotadas de caminhoneiros sorrindo ao lado de caminhões antigos. E, no centro de tudo, emoldurada e manchada pelo tempo, uma foto de uma mulher, a mesma mulher, ou o que ela tinha sido um dia, mais jovem, viva, bonita, sorrindo. Meu corpo inteiro gelou. Quem é ela? Perguntei. O velho respondeu sem tirar os olhos da foto. Minha filha. Na mesma hora, alguma coisa se lançou contra a porta da frente do restaurante com violência suficiente para fazer o prédio inteiro estremecer. A pancada na porta da frente foi tão violenta que o som atravessou o restaurante inteiro como um golpe no peito. As janelas vibraram. As lâmpadas do teto piscaram juntas. Alguma coisa metálica caiu na cozinha atrás de mim com um barulho seco. Eu e o velho ficamos parados por um segundo naquele corredor apertado, com a luz da lanterna tremendo entre o crucifixo, os terços, a foto da mulher sorrindo e os potes de sal grosso empilhados como se fossem munição de guerra. Minha cabeça latejava. Meu corpo inteiro parecia estar reagindo em direções diferentes ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria correr, outra queria vomitar, outra ainda tentava desesperadamente entender o que estava ouvindo. Sua filha? Eu perguntei, a voz falhando. Você está me dizendo que aquela coisa lá fora usa o que sobrou dela. Ele respondeu, num tom tão seco que parecia já ter dito isso muitas vezes, nem que fosse só para si mesmo. Outra pancada. Dessa vez, não na porta da frente, na lateral do restaurante, perto das janelas. Um arrastar pesado veio em seguida, como unhas grossas passando pela parede externa, raspando concreto, madeira e metal. O som era lento, deliberado, como se a criatura estivesse rodeando o lugar, procurando um ponto fraco, um jeito de entrar. Meu estômago se contraiu. O velho segurou meu braço. Escuta bem. Se você quer sair vivo daqui, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Eu encarei o rosto dele.
Naquela altura, eu já não tinha mais luxo de duvidar de nada. Assenti. Ele respirou fundo, a lanterna tremendo de leve na mão. O que aparece na estrada não é minha filha. Minha filha morreu naquela noite. Eu vi o corpo. Eu reconheci o corpo. O que voltou foi outra coisa. Alguma coisa que entrou nela quando o carro parou lá embaixo. Alguma coisa que estava naquele mato antes da estrada existir. Um arrepio subiu pelos meus braços. Lá fora, ouvi passos. Não passos normais. Algo irregular, pesado em alguns momentos, leve demais em outros, como se aquilo alternasse entre andar ereto e se arrastar. E o bicho? Perguntei. O velho apontou para a foto. Ele veio por causa dela. Ou talvez ela tenha trazido ele. Eu nunca soube. Ninguém soube. Só sei que os dois ficaram ligados. Ela chama. Ele vem. Ela entra. Ele caça. A frase me acertou como gelo. Então por que ele não entra aqui? Porque isso aqui não é só um posto. Ele apontou de novo para o pequeno altar improvisado. Depois da terceira morte, eu chamei padre. Depois chamei pastor. Depois chamei benzedeira. Depois qualquer um que topasse ficar aqui de madrugada. Alguns foram embora dizendo que era loucura. Outros sentiram alguma coisa. Teve um que desmaiou. O que importa é que esse chão foi benzido tantas vezes que, de algum jeito, virou barreira. Não segura para sempre. Não afasta totalmente, mas dificulta. Não segura para sempre. A frase ficou martelando na minha cabeça. A gente precisa sair daqui, eu falei. O velho me olhou com uma expressão amarga. Se você sair agora, morre. E se ficar? Ele não respondeu. E isso foi pior do que qualquer resposta. Mais uma pancada, agora na porta dos fundos. Eu quase pulei. O velho virou na mesma hora. Ele está testando as entradas. A lanterna iluminou o corredor estreito, a parede mofada, os terços balançando de leve com a vibração das batidas. A chuva continuava martelando o telhado de zinco, mas agora eu conseguia distinguir outros sons no meio dela. Arranhões, toques leves, peso deslizando sobre o forro, como se a criatura estivesse subindo, descendo, rondando, farejando. Então ouvi a voz dela, do lado de fora. Mesmo abafada pela parede e pela chuva, eu reconheci imediatamente. Doce, baixa, humana demais. Pai. O velho fechou os olhos. Por um segundo, só por um segundo, vi a dor verdadeira no rosto dele. Não medo, não raiva, dor. Não responde, ele disse, sem me olhar. A voz veio de novo, mais próxima da janela lateral. Pai, abre a porta. Eu senti cada fio de cabelo do meu corpo arrepiar, porque a voz era perfeita. Não tinha distorção, não tinha monstruosidade. Era a voz de uma mulher jovem pedindo ajuda, a voz de uma filha chamando o pai. O velho ficou imóvel, mas os dedos apertaram tanto a lanterna que os nós ficaram brancos. Ela faz isso às vezes, ele murmurou. Usa a lembrança. A voz mudou de posição. Agora vinha da frente do restaurante. Pai, tá frio. O som daquela frase quase me desmontou por dentro, porque eu lembrei da resposta dela dentro do caminhão. Eu já senti frio demais uma vez. Não era coincidência, era memória, ou imitação de memória. Eu olhei para a foto na parede. A mulher viva, sorrindo, sem marcas, sem olhos fundos, sem pescoço quebrado. Ei! Pela primeira vez, senti uma mistura horrível de medo e pena. O velho abriu uma gaveta velha sobre a prateleira e tirou de dentro um pequeno revólver enferrujado. Eu encarei a arma. Isso mata aquilo. Ele me lançou um olhar duro. Se matasse, eu já tinha dormido em paz faz muitos anos. Guardou a arma no cós e começou a pegar coisas do altar improvisado. 2 terços, um punhado de sal grosso num pano, uma garrafinha de água benta, uma vela grossa, um isqueiro. O que você está fazendo? Perguntei. O caminhão. Meu peito afundou. O quê? Você trouxe ela para dentro dele. E enquanto ela estiver ligada ao teu caminhão, ela vai continuar te seguindo. Talvez por hoje, talvez por meses, talvez por anos. Se você quer encerrar isso, a ligação tem que ser quebrada. Como? Ele me encarou. Onde ela entrou, é onde ela tem que sair. Meu sangue gelou. Você tá maluco. Eu não vou abrir a porta para aquela coisa de novo.
Não precisa abrir para ela. Ele respondeu. Preciso obrigar ela a sair. Antes que eu pudesse retrucar, um estrondo enorme veio do teto. O forro do corredor gemeu. Poeira caiu. Um risco escuro apareceu entre duas tábuas, como se algo pesado estivesse arrastando garras bem acima das nossas cabeças. O velho falou rápido. A barreira está cedendo. Decide agora. Ou a gente vai para o caminhão e tenta expulsar ela antes dele entrar, ou espera aqui até esse lugar virar caixão. Não precisei de mais nada. O instinto decidiu por mim. O que eu faço? Ele me entregou um dos terços e o pano com sal grosso. Fica do meu lado. Não escuta ela. Não olha demais para a cara dela se ela mudar. E, se eu mandar correr, você corre para o caminhão e abre só a porta do motorista. Meu coração estava em guerra dentro do peito, mas assenti. O velho apagou a lanterna por um segundo, abriu a porta do corredor com cuidado e espiou a cozinha. Tudo escuro, quieto, úmido. Depois avançamos. Passamos pelo salão vazio do restaurante enquanto as lâmpadas falhavam em pulsos irregulares, alternando claridade doentia e sombras profundas entre as mesas. Do lado de fora, através do vidro, eu vi movimento. Uma silhueta parada perto da bomba. Ela, esperando. E, no telhado da cobertura do posto, algo rastejava de um lado para o outro, baixo, comprido, curvado, mudando de forma conforme passava entre luz e sombra. O velho parou na porta da frente. Respirou fundo. Segurou o trinco. Olhou para mim. Quando eu abrir, ela vai tentar falar com você. Eu sei. Não. Você não sabe. Aquilo me calou. Ele destravou a porta. Abriu. A chuva e o frio entraram de uma vez. A mulher estava a poucos metros, mais perto do que eu imaginava. Imóvel sob a água, de frente para a entrada do restaurante, vestido colado ao corpo, cabelo grudado no rosto. Mas agora o disfarce humano estava desmanchando de vez. O pescoço pendia levemente pro lado. O ombro direito parecia deslocado demais. A perna arrastava visivelmente. A pele do rosto estava tensa e rachada em alguns pontos, como porcelana molhada prestes a abrir. E os olhos? Os olhos pareciam dois buracos fundos cheios de água escura. Mesmo assim, quando ela falou, a voz saiu limpa, quase triste. Você não precisava ter parado. A frase me atravessou. Por um segundo, por um mísero segundo, quase pareceu remorso. O velho jogou um punhado de sal no chão entre nós e ela. Fica longe, ele gritou. A reação foi imediata. Ela recuou como se tivesse levado uma queimadura. O rosto se contorceu. A boca abriu. Dessa vez não como um sorriso, como uma fenda. A mandíbula desceu num ângulo errado, revelando aquela fileira absurda de dentes escuros e finos, comprimidos numa cavidade funda demais. A voz mudou. 2 vozes. 3. Camadas sobrepostas. Ele me levou para a estrada, meu sangue gelou. A chuva parecia ainda mais fria. O velho avançou um passo, segurando o terço e erguendo a garrafinha de água benta. Você não é ela. Ela deu outro passo para trás. A pele do pescoço abriu mais um pouco na lateral, revelando uma fenda escura e úmida que não devia existir. Ele me deixou no escuro. A frase veio como lamento e acusação. E, no mesmo instante, algo despencou da cobertura do posto. A criatura caiu no chão molhado à nossa direita com uma velocidade absurda, quase sem som, amortecendo o impacto num agachamento antinatural. Por um segundo inteiro, ela ficou imóvel sob a luz ruim. Alta demais, magra demais, membros compridos como varas de osso cobertas por pele encharcada, coluna curvada, cabeça alongada e aquele rosto partido por uma boca grande demais. Ela nos observava, as garras cravadas no concreto, a água escorrendo pela pele cinza, a boca abrindo devagar. Meu corpo travou. O velho jogou água benta na direção dela. A criatura se retraiu num espasmo brutal, como se a pele tivesse queimado. Recuou 2 passos, mas não fugiu. Só se moveu em círculo, rápido, inquieto, procurando um ângulo, um espaço, uma falha. Agora, o velho gritou. Corremos! Disparei em direção ao caminhão, atravessando o pátio sob a chuva. A bota bateu em poça, óleo, concreto rachado. Meu ombro passou tão perto da bomba que quase raspou. Atrás de mim, ouvi o velho gritar alguma coisa que não entendi,
Logo depois, um impacto violento como se algo tivesse atingido metal. Abri a porta do motorista e subi de uma vez, quase me jogando na cabine. O interior ainda cheirava aquilo. Terra, ferrugem, cova molhada. A mulher não estava mais no banco do passageiro, mas eu sentia que ela ainda estava ali. O ar estava frio demais. O vidro do lado do passageiro embaçou na hora. O velho apareceu do lado de fora, na porta do passageiro, gritando: "Abre!" Meu instinto gritou não, mas obedeci. Destravei a porta. Ele abriu. Subiu metade do corpo. Sem entrar totalmente, jogou o sal grosso no banco do passageiro, no assoalho e na porta. Depois enfiou o terço entre o banco e o painel e começou a murmurar uma oração entre dentes, rápida, trêmula, desesperada. A temperatura despencou de novo, muito mais forte. Minha respiração ficou branca. O vidro inteiro do lado do passageiro ficou opaco de gelo por dentro. E então uma forma começou a surgir no banco, não aparecendo como pessoa sentando, se condensando, como fumaça densa misturada com água, sombra e cabelo escuro, tomando o formato dela aos poucos. O velho gritou: "Não deixe ela terminar." "Como?" "Liga o caminhão e arranca." "Ele já está ligado." "Então joga ela para fora da pista, pro acostamento, onde ela entrou." Eu não entendi, mas entendi o suficiente. A ligação precisava ser devolvida ao lugar de origem. Segurei o volante. Engatei a marcha. No mesmo segundo, a criatura surgiu no capô. Do nada, como se tivesse saltado do chão pro metal num único movimento. As garras bateram no para-brisa rachado. A trinca se espalhou mais. O rosto monstruoso desceu de novo, colando no vidro. Mas, dessa vez, havia fúria por ali. No banco do passageiro, a forma da mulher já tinha metade do corpo. O rosto estava surgindo, olhos escuros abrindo, boca se partindo. O velho, ainda meio pendurado na porta, jogou o resto da água benta nela. A forma recuou num espasmo. Eu pisei fundo. O caminhão arrancou. A criatura quase perdeu o apoio, mas se manteve presa no para-brisa. O velho berrou: "Volta para a entrada, para a curva." Eu joguei a carreta de volta em direção à saída do posto. A chuva, a velocidade, o medo, o peso da carga, tudo virou um caos só. O caminhão derrapou levemente no concreto molhado, entrou no asfalto da rodovia num solavanco brutal e quase atravessou a faixa antes de eu corrigir. O velho bateu a porta do passageiro por fora e ficou no estribo, segurando-se na alça como um louco. Mais rápido. A criatura martelava o para-brisa. A mulher se refazia ao meu lado entre gelo e sombra. A curva do quilômetro 317 surgiu adiante como um portal escuro. Agora, o velho gritou: "O que eu faço?" "Freia em cima do ponto." Apontei o caminhão exatamente para o acostamento onde eu tinha parado. Pisei no freio com toda a força que eu tinha. A carreta rugiu, sacudiu, arrastou. Os pneus gritaram no asfalto molhado. A carga empurrou. A cabine inteira vibrou como se fosse desmontar, no instante em que o caminhão travou quase no mesmo lugar onde eu tinha dado carona. Tudo explodiu ao mesmo tempo. A mulher ao meu lado se materializou por completo e soltou um grito que parecia vir de muitas gargantas. A criatura no para-brisa bateu com violência suficiente para estourar o vidro do lado esquerdo em uma chuva de fragmentos. O velho enfiou a mão por dentro da cabine, cravou o crucifixo de madeira no banco do passageiro com um golpe seco, berrando uma oração tão alto que sua voz falhou no meio. O ar ficou insuportavelmente frio, depois quente, depois vazio. A forma da mulher se contorceu, dobrou, rachou em sombras. Por um único segundo, eu vi, não a coisa, ela, a verdadeira, machucada, assustada, ensanguentada, com os olhos cheios de desespero e uma expressão que eu nunca vou esquecer. E ela olhou direto para mim, não com raiva, não com fome, com alívio. Então tudo desabou. A sombra foi puxada para fora da cabine como fumaça sugada por um vendaval invisível. A criatura no para-brisa soltou as garras, bateu no asfalto e rolou para o acostamento. Um clarão branco, curto e impossível, iluminou a curva, o mato, a chuva, o interior da cabine e o rosto do velho. Depois, silêncio. Silêncio real, sem chiado, sem presença, sem aquele peso no ar. O motor,
Ainda roncava. A chuva ainda caía. Mas alguma coisa tinha acabado. Eu fiquei agarrado ao volante, incapaz de me mover. O velho caiu de joelhos no acostamento, ainda segurando o lateral da cabine, tossindo e tentando respirar. Aos poucos, olhei para o banco do passageiro. Vazio. Só sal espalhado. Água. O crucifixo cravado entre o banco e o painel. E, no tecido molhado do assento, uma marca de mão pequena. Como se alguém tivesse apoiado ali por um último instante antes de ir embora. Eu não lembro direito como voltei para o posto. Lembro de ajudar o velho a subir. Lembro dele quase desmaiar. Lembro de sentar no restaurante até amanhecer, tremendo, com uma caneca de café amargo na mão e sem conseguir engolir nada. Quando a chuva passou e o dia começou a clarear, nós dois voltamos até a curva. Não havia rastro da criatura. Nenhuma marca impossível. Nenhum corpo. Só o acostamento encharcado, o mato balançando leve com o vento da manhã. E, lá embaixo, quase escondido pela vegetação, a carcaça enferrujada de um carro antigo. Eu encarei aquilo por um longo tempo. O velho ficou ao meu lado, em silêncio. Depois disse, com a voz cansada, acho que ela finalmente foi embora. Eu quis acreditar, e talvez ele estivesse certo. Porque eu nunca mais vi a mulher do quilômetro 317. Nunca mais ouvi chiado no rádio naquele trecho. Nunca mais senti aquele frio dentro da cabine. Mas isso não significa que eu fiquei bem. Por meses, eu não consegui dirigir sozinho de madrugada sem sentir o peito apertar quando via alguém no acostamento. Toda vez que a chuva engrossava, minhas mãos suavam no volante. Toda vez que o rádio falhava, meu coração disparava. E, até hoje, mesmo tantos anos depois, eu ainda evito olhar por muito tempo para o banco do passageiro quando cruzo trechos vazios no meio da noite. Porque a verdade é que algumas coisas a estrada ensina, e outras ela marca em você para sempre. Eu continuo sendo caminhoneiro, ainda vivo de rodovia. Ainda passo noites inteiras com farol cortando escuridão, café ruim em posto e quilômetros de silêncio pela frente. Mas existe uma regra que eu nunca mais quebrei. Nunca. Em hipótese nenhuma. Se eu vejo alguém sozinho no acostamento depois da meia-noite, em trecho isolado, debaixo de chuva, eu não paro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!